No vídeo de hoje eu separei um assunto que é muito pedido para mim, que é sobre como montar um plano de aula. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir aquela gentileza, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação. Fazendo isso, toda vez que tiver algum vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado também. E não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Como montar um plano de aula é algo que muitas pessoas me pedem. Então, aqui eu vou dar algumas dicas básicas e o que deve conter no seu plano de aula. Antes de tudo, você tem que definir o seu tema. Que tema você quer abordar no seu plano de aula? Então, você vê de acordo com a faixa etária das crianças, com as séries que está inserida. Aí você pensa no seu tema. O tema tem que ser realmente voltado ao que você quer, ao assunto do seu plano de aula. Por exemplo, eu estou trabalhando no terceiro ano e quero falar sobre o ciclo da água. Obviamente, o tema do plano tem que se encaixar no ciclo da água. Eu não vou colocar um tema nada a ver, entendeu? Então, o tema tem tudo a ver no que você for fazer no seu plano, o que a sua aula vai apresentar. Então, o tema, gente, é uma das coisas mais fáceis que vem lá em cima do plano de aula. Depois que você estabeleceu o tema, é claro, na ordem o tema vem em primeiro lugar. Porém, você tem que colocar aí na sua cabeça, não lá no plano de aula, na sua cabeça. O que vai vir primeiro é a turma. Você tem que pensar primeiramente na turma. Pensar no que você vai trabalhar, quais são os objetivos daquela turma específica que você vai usar, pois é através da turma que vai surgir um tema para você. Então pense primeiramente na turma. Você vai usar no papel o tema em primeiro lugar, depois que vai vir a turma. Mas pense primeiramente na turma. Tipo, não adianta você arrumar um tema super nada a ver, por exemplo, divisão de matemática para criança da pré-escola. Não vai encaixar. Então, tem que pensar antes do tema, pensar em qual vai ser a turma que vai receber essa aula. E depois sim você colocar na estrutura do plano de aula, conforme é. Lembrando que sempre tem que ter uma interligação entre o tema e a faixa etária da criança que você irá dar aula. Não adianta você escolher um tema que está inadequado com a faixa etária. Sempre tem que ter essa harmonia entre os dois. O próximo passo que eu irei falar para vocês é a justificativa. Por que você escolheu aquilo? Qual a relevância social que vai trazer para as crianças? Qual sentido vai fazer disso? Por que faz sentido aplicar essa aula, sei lá, para a turma do primeiro ano, do segundo ano? Então, é por que você escolheu isso, é por que você escolheu aquilo, por que você acha que faz sentido aplicar nessa aula. Às vezes, a justificativa é uma parte muito complicada. Às vezes, a gente sabe por que escolheu, mas não sabe expor. Portanto, na justificativa, você colocar o porquê você escolheu esse tema, por que você achou relevante colocar esse tema para crianças de tal séries, é o porquê, qual a relevância disso, por que você escolheu. Quando a gente começa a pensar nessa questão de porquê, isso facilita muito a gente elaborar nossa justificativa. Então, use bastante porquê. Essa é uma dica que eu te dou. O próximo passo para o nosso plano de aula é o objetivo. O objetivo, muita gente peca na escrita por conta de não saber algumas coisas, que são principais. O seu objetivo tem que sempre começar com o verbo no infinitivo. Antes de começar a falar os seus objetivos, vocês escrevem uma frase. Espera-se que o aluno seja capaz de... Aí depois você fala seus objetivos. Porque essa fala, espera-se que seus alunos sejam capazes de, vai dar resposta para os seus objetivos. Por exemplo, se o plano de aula é sobre o ciclo da água, ao usar a frase vai ficar assim: espera-se que o aluno seja capaz de observar o ciclo da água, ou espera-se que o aluno seja capaz de reconhecer, identificar. Isso irá fazer você usar o verbo no infinitivo de uma maneira mais automática, muito mais eficiente e simples. E lembrando, os seus objetivos têm que estar sempre de acordo com o seu tema e sua justificativa.
O próximo tópico da nossa aula é o conteúdo. Se você está gostando desse vídeo até aqui, desce aqui embaixo e deixa o joinha, tá bom? O conteúdo é o que você vai utilizar. Por exemplo, como eu estava falando sobre o ciclo da água, o meu conteúdo é ciência tratando a água. Esse é o conteúdo. E se for conteúdo de português, por exemplo, para criança criar palavras, então o conteúdo seria português com ênfase na alfabetização. Então sempre lembre de uma coisa, o conteúdo ele é sempre curto, nunca vai ser grande. Às vezes a gente quer encher linguiça, quer ficar enrolando, mas não, o conteúdo sempre vai ser bem curto mesmo. Então é pensar na disciplina que você está dando, como você está dando essa disciplina e colocar tudo isso no conteúdo. O próximo passo é você escolher uma aula que vai precisar de bastante recursos. É você criar tópicos falando desses recursos. Exemplos, recursos que você irá utilizar. Data show, alfabeto móvel. Isso se você for usar bastante recurso. Caso contrário, você pode colocar eles no próximo tópico, que é a metodologia. É aí que você vai explicar toda a sua aula passo a passo. Uma dica que eu vou dar para vocês é divida as metodologias por etapa. Exemplo, etapa número 1, etapa número 2 e etapa número 3. E explique cada uma dessas etapas. A metodologia, de fato, é na onde você vai explicar o seu trabalho. Então, você tem que ser muito claro nessa parte. Você tem que colocar detalhadamente o que você vai fazer em cada parte da sua aula. Então, como eu disse, divide por etapa que vai ficar mais fácil para você, pois vai ter como você fazer por tópico, para você não se embalharar. É bom você dividir. Se a aula vai durar vários dias, você divide. Primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana. Você divide e vai ficar muito mais fácil para você. E o próximo tópico é sobre a avaliação. Por mais que a tua aula não tenha intuito nenhum de dar nota, de avaliar em notas a tua aula, é essencial você sempre avaliar alguma coisa. Avaliar o desempenho do aluno na atividade proposta, para avaliar como os alunos observaram a aula dada e como eles absorveram essa aula. Às vezes as pessoas falam, eu não coloquei avaliação porque eu não quero dar nota. Porém, a avaliação não é apenas nota, é sim avaliar todo o processo e ver como seus alunos saíram nessa avaliação. Portanto, a avaliação ela é indispensável no plano de aula. E o último tópico do nosso plano de aula é o cronograma. Qual vai ser a duração dessa aula? Vai ser um mês? Vai ser uma semana? Vai ser um dia? Vai ser durante 5 dias, 40 minutos por dia? Então, qual vai ser essa durabilidade da sua aula? Qual vai ser o cronograma que vai ser usado? Eu gosto muito de colocar quantos dias, quantas horas e até quantos minutos que eu vou usar no meu dia a dia. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe aqui embaixo se eu gostei. Eu trouxe esse tema também porque muitas pessoas têm me perguntado como é um plano de aula. Por isso eu trouxe esse tema para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não foi inscrito. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui e com certeza te espero no próximo vídeo também. Tchau, fique com Deus. Here we go.